Mutirão oferece mais de 6.000 vagas de emprego e forma fila gigante no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. E você vai ver também. Audiência pública conjunta de comissões discute a concessão do Parque Chácara do Jockey no Butantã. Mulheres e entidades que combatem a discriminação social, sexual e racial são premiadas em solenidade. E no Salão Nobre, outra solenidade homenageia o advogado português Manuel Magno Alves. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Câmara. Olá, boa tarde. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o Sindicato dos Comerciários estão promovendo um mutirão de vagas de emprego e cursos de capacitação. A repórter Andrea Godoy está acompanhando esse mutirão e traz ao vivo mais informações. Boa tarde, Andrea. Olá, Brosco, boa tarde para você e para todos. São mais de 6.000 vagas ofertadas nessa terceira edição do Mutirão do Emprego. E nesse ano também 1.300 oportunidades de cursos profissionalizantes para quem vier aqui no Vale do Anhangabaú. Nessa terça-feira, hoje, está acontecendo a distribuição de senhas, porque as pessoas só vão ser atendidas mediante senhas e o mutirão vai até sexta-feira, certo? Então a pessoa que estiver interessada tem que vir aqui até 5 horas da tarde. O prédio é o prédio dos comerciários, do Sindicato dos Comerciários, que fica na Rua Formosa, número 99, entre a estação do Anhangabaú e a entrada do subsolo do Shopping Light. E os dados de desemprego estão muito altos na região metropolitana de São Paulo, de acordo com um estudo de emprego e desemprego da Fundação SEAD e do DIEESE. Em fevereiro, a taxa de desemprego ficou em 15,5% na região metropolitana, com 1.700.000 desempregados. A gente vai conversar agora com a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Ana Carolina Lafêmina, que vai trazer mais informações sobre o mutirão. Ana, explica pra gente quais são os documentos que o pessoal tem que trazer para cá e que perfil que essas vagas estão sendo ofertadas têm. Boa tarde. Boa tarde a todos. Os documentos, carteira de trabalho, caso não tenha uma foto 3x4, nós providenciamos aqui pelo serviço da Prefeitura, RG, CPF e o currículo. Lembrando que há oportunidades para ensino fundamental, para quem também tem o ensino médio e também para quem tem o ensino superior. São mais de 100.000 vagas disponibilizadas nessa edição do Mutirão. E essas vagas são dos mais diversos tipos em vários setores, é isso? São vários setores, sempre na área de serviços, serviços em supermercados, serviços de telemarketing. Uma empresa, por exemplo, cedeu mais de 1.000 vagas em serviços de telemarketing e uma grande do grupo de supermercados, mais de 1.500 oportunidades de emprego. Como foi organizado o mutirão? Várias pessoas contribuíram, várias empresas. É uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo, entre o sindicato. Essas vagas foram buscadas conjuntamente para que a gente tenha cada vez mais oferta e mais possibilidades de fazer uma grande junção do empregador com a possibilidade da vaga efetiva e de todos os cidadãos que buscam uma oportunidade e que buscam essa proximidade com o mundo do trabalho. A grande oportunidade, então, nesse evento, a gente junta todos e juntos somos mais fortes, então é uma grande possibilidade, com uma grande oferta, um número bem expressivo de vagas. Muito obrigada pelas suas informações. Na verdade, o número de pessoas que veio buscar essas vagas de trabalho excedeu muito a expectativa da organização. Eles acreditam que 20.000 pessoas estejam na fila que ocupou praticamente todo o Vale do Anhangabaú. Foi uma fila que fez várias curvas. Eu vou conversar também com o Ricardo Patá, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e também presidente da União Geral dos Trabalhadores, está envolvido na organização desse mutirão. Ricardo, o que aconteceu quanto à distribuição de senhas? Está sendo distribuída normal até às 5 horas da tarde ou nos outros dias vocês também vão distribuir? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, no dia de hoje, teve 1.200 atendimentos. Quer dizer, não foi distribuído senha para voltar no dia seguinte. Hoje, 1.200 pessoas foram atendidas pelas 26 empresas que estão instaladas na sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Nas outras edições, nós tivemos por volta de 6, 7 mil pessoas, além daquelas que foram atendidas no primeiro dia. Hoje foi uma surpresa, na realidade é muito boa, no sentido de a gente estar prestando um bom serviço para os desempregados, mas veio muita gente. Eu imagino que
chegue perto dos 20 mil. Estamos distribuindo senhas para os próximos 10 dias, para atender em média 1.500 pessoas por dia a partir de amanhã. Fala pra gente sobre esses cursos que estão sendo oferecidos. Quais são as instituições que estão oferecendo? São gratuitos? São totalmente gratuito, é uma parceria que estamos fazendo junto com a Prefeitura de São Paulo e com o próprio governo do estado no que tange a capacitação, com o Instituto Paula Souza, que deu 1.000 vagas de capacitação, com o Senai, que deu 300 vagas, com o Senac da mesma forma. As empresas basicamente são do comércio e serviços, são aquelas que nós temos relacionamento do sindicato com as empresas nas negociações coletivas. Então nós temos, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, colocou 1.500 vagas, Atento, 2.000 vagas. E aí tem dezenas de outras empresas, são mais de 100 empresas que colocaram à disposição. Hoje tem 26 empresas instaladas aqui dentro do sindicato. Vamos fazer até um rodízio de empresas nos próximos dias para poder atender a demanda que é muito grande aqui em São Paulo. Ricardo, inclusive vocês terem incluído o curso nesse mutirão foi importante, porque no ano passado vocês viram que só 60% das pessoas conseguiram ser colocadas, daquelas que vieram, aliás, 60% das vagas foram preenchidas no ano passado. Não há dúvida nenhuma, e até tinha vagas que não exigiam uma qualificação importante como operador de caixa, mas exigia o conhecimento do Excel. E o Excel, em 2, 3 horas, você consegue qualificar as pessoas. Então nós estamos hoje com qualificações rápidas, mas também com qualificações de 2 meses ou mais de um mês, que é o caso do Paula Souza, que vai dar a oportunidade de melhorar mais ainda a capacidade da pessoa para conseguir um emprego. Se não hoje, numa oportunidade muito próxima. Muito obrigada, então, pelas suas informações e nós voltamos ao estúdio. Ok, obrigado, André, pelas informações. O principal assunto da política nacional, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência, foi tema de uma palestra realizada aqui na Câmara. A palestra do deputado federal Gilberto Nascimento, do PSC, falou sobre as principais mudanças no regime previdenciário propostas pelo governo federal. A discussão se abriu para que as pessoas aí, para que os deputados, senadores, possam ir às suas bases, conversar com as pessoas, colher informações, ver aquilo que é melhor para que se possa fazer uma reforma. Mas uma coisa é certa, a reforma tem necessidade de ser feita. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, que é responsável pela iniciativa, destacou que a Câmara de São Paulo tem papel essencial nessa discussão. O vereador também falou sobre a relação entre a proposta de reforma federal e o município, que será afetado. Na verdade, a Câmara vai ter um retrabalho para pensar na reforma da Previdência Municipal. Então, por isso que é importante pensarmos como será a reforma nacional, porque depois ela vem num efeito cascata, vem para o Estado, vem para o município, então vai chegar aqui. A concessão do Parque do Jockey no Butantã foi discutida em audiência pública conjunta. O objetivo foi garantir a construção de um plano diretor participativo para que a vontade da população e as características do parque sejam respeitadas. O movimento Parque Chácara do Jockey e frequentadores do local participaram da audiência pública conjunta entre as comissões de Finanças e Orçamento, Administração Pública e Educação, Cultura e Esportes. O debate foi sobre a concessão do parque à iniciativa privada. A população pede participação na elaboração do plano diretor para que o local não sofra perdas ambientais e de patrimônio. O processo de concessão foi conduzido de uma forma à revelia da população. Foram abertos canais de participação de consulta pública que foram insuficientes, porque tudo que a gente participou, tudo que a gente sugeriu de alteração, né, no modelo de concessão, não foi aceito. Não dá para fazer uma concessão sem antes ter um plano diretor do parque que estabeleça regras de uso, né, definição de o que vai ser feito em cada local, quais são os usos das edificações. Um plano diretor do parque. Isso tem que devia ter sido precedido à licitação. Então essa a nossa presença de fiscalizar e de exigir que esse compromisso seja cumprido. Na semana passada, depois de ingressarem com ações civis públicas, o vereador Gilberto Natalini e o promotor de Justiça do Meio Ambiente do Estado de São Paulo assinaram na Justiça um acordo com a Prefeitura. A Prefeitura só assinará o contrato de concessão depois de apresentar para a sociedade, para o Conselho Gestor, para mim, para o promotor, que são os autores das ações, o plano diretor, para dizer, é muito simples.
O que a empresa que ganhou vai poder fazer no parque e não vai poder fazer no parque? Nós queremos o parque íntegro, nós não queremos o parque transformado em clube. Não será feito mais nenhum edital de concessão para parque em São Paulo se não tiver previamente a apresentação do plano diretor daquele referido parque. A gente entrou com a ação civil pública exatamente esse, que não está sendo respeitado o ordenamento jurídico ambiental. E especialmente no Parque do Jockey, vários aspectos de flora, de fauna, de bens tombados não foram devidamente especificados no edital. Outra reivindicação do movimento Parque Chácara do Jockey é que o Conselho Gestor do Parque volte a ser deliberativo, uma vez que ele se tornou consultivo por lei. A vereadora Soninha alertou que, mesmo deliberativo, é preciso pressionar para que os conselhos representem a vontade da população. A gente tem que sempre se cercar de cuidados para que aqueles que nos representam com poder deliberativo, como é o caso inclusive dos vereadores, não é porque eles foram eleitos e têm o poder de deliberar que a palavra deles valha acima de toda a pluralidade de interesses, entendeu? Como é que os conselhos gestores são deliberativos, sendo obrigados a levar em consideração muito mais do que a opinião daquele grupo de conselheiros. Uma alimentação adequada na infância é essencial para o desenvolvimento físico e mental das crianças. A questão passa também por outros aspectos que determinam a relação com a comida, como a maior participação dos pais, dando o exemplo ao também consumirem alimentos saudáveis. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a nutricionista Adriana Maria da Silva, da clínica Por Elas. Tudo bem, Adriana? Obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Por que então a alimentação ela é tão importante nessa fase, na infância? Porque a criança está em desenvolvimento, né? Então, ficar atento a isso é muito importante. A gente até fala para um jovem saudável, um adulto saudável e, sucessivamente, um idoso. Esses hábitos alimentares, eles são realmente formados nessa fase, logo no começo da vida? O que os pais devem oferecer de alimento para as crianças? O que deve ser evitado? A partir de que idade os pais devem começar a se preocupar com isso? A Organização Mundial da Saúde nos pede para estar sempre orientando que o leite materno até os 6 meses, né? Depois a introdução das frutas e quando tiver a fase assim, de 1 ano, que ele tenha acesso a mais alimentos, evitar os industrializados. Sim, a criança está liberada para comer de tudo, mas tem que ter esse cuidado com Exatamente. Os alimentos industrializados acabam afetando na qualidade dessa criança, né, por não ser saudável. E uma questão que é cada vez mais difícil, né, com uma oferta tão grande Sim. de produtos que a gente tem, né? E não só no âmbito familiar, né, a criança está exposta à sociedade, na sua vida social, então a gente sempre fala que a educação nutricional parte realmente da família, do cuidado, um olhar diferenciado para essa criança, né? Ela pode ter acesso quando começar a ter esse convívio maior externo, mas se ela tiver uma boa base, ela vai estar mais preparada. E a gente sabe que as crianças, elas imitam muito os pais, né? Quer dizer, os pais têm que dar o exemplo. É uma situação também difícil, né? Hoje em dia, muitas vezes, os pais também têm que fazer essa adequação de começar a comer comidas saudáveis, para dar justamente esse exemplo para os filhos. Sim, com certeza, né? O âmbito familiar, ele é a base de tudo para a criança. Então, se os pais puderem estar ofertando isso, seja em alguns momentos, que não o dia inteiro que eles trabalham fora, tudo, então, se 1 ou 2 refeições os pais puderem estar fazendo com essa criança, está incentivando, introduzindo alimentos saudáveis, com certeza ele vai adquirir esse hábito saudável. Quer dizer, tem essa importância que vai além do que comer, né? É todo quase um ritual, tem que ter horários estabelecidos, a criança tem que estar concentrada ali na hora da alimentação, não pode se distrair também, hoje em dia se distrai muito fácil com TV, celular, tablet, enfim, isso também é muito importante, né? Extremamente importante. Na hora da alimentação, seja com os pais ou com as pessoas que cuidam das crianças, né? Elas devem estar focadas naquele momento prazeroso, porque o ato de comer é um ato prazeroso. E ela está descobrindo os sabores, então ter um adulto ali do lado, mostrando, incentivando, falando do sabor, da textura,
do olfato. Então, ela vai descobrir, né, o quanto aquilo é saboroso, o quanto ela pode estar trazendo até para os outros coleguinhas ou âmbito familiar. A gente sabe que é difícil hoje em dia acompanhar até todas as refeições junto com os filhos, né? Mas dá para ponderar isso também. Se conseguir pelo menos uma refeição no dia, tá ali junto, já é benéfico. Com certeza. A gente fala que o pai ou a mãe, às vezes a criança fica com um avô ou avó, se ele tiver esse cuidado, né, de estar mostrando para essa criança o quanto é importante aquele momento, aquela criança ela vai criar a partir daquele momento uma cultura alimentar de hábitos saudáveis, né? A gente se depara em alguns momentos atendendo mães no consultório que a criança, a mamãe fala que ela não come e ela fala que come. Então, como você tem como referência o adulto, então o ideal, como é o início da vida alimentar dessa criança, ela ter os alimentos adequados. E a gente tem esse problema de dois extremos, né? Crianças que não comem, tem aquelas crianças que também exageram, com certeza. Né? E também a criança mais cheinha, que está às vezes gordinha, isso não quer dizer que não é sinal de saúde, né? Também. Não, temos que considerar os fatores genéticos, né, e hereditários. Então, a criança que vai ao convívio da escola, às vezes a mãe tem um hábito saudável, mas às vezes ela está no âmbito externo, outras crianças oferecem alimentos e não dá para ser tão rigoroso assim com criança, né? Eu acho que o pai e a mãe ele tem a responsabilidade de informar o que é bom, né? Vamos falar numa colocação simples, uma coisa simples, saborosa e saudável, o que não é legal. Eu sempre oriento que o ideal, se você tiver tempo de ir com seu filho numa feira, para ele descobrir, né, alguns alimentos, como que eles vêm, como que é o processo natural dele, né? Porque tem crianças que nem sabem como que é. Muitas, quer dizer, despertar a curiosidade dessas crianças, né? Que hoje muitas vezes comem ali já o produto industrializado, nem sabe direito qual a origem desse alimento. Né? Exatamente. A questão da escola, perdão, também é complicado. A gente não tem muito controle ali, não sabe o que o filho está comendo na escola. Como lidar com essa questão? É a orientação mesmo de casa, né? Porque a gente não tem como frear o próximo. Então, dar responsabilidade para a criança desde pequeno que aquilo que é saudável, que aquilo que vai fazer bem, que aquilo que vai evitar doenças futuras para ele, né? Como a gente mencionou aqui, a obesidade, a diabetes, a hipertensão. Tem uma epidemia, na verdade, né, relacionada a essas doenças por maus hábitos alimentares. Tá certo. Queria agradecer demais, então, a participação da nutricionista Adriana Maria da Silva, da Clínica Por Elas, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre essa importância de uma alimentação saudável na infância. Adriana, muito obrigado. Obrigada a você. O Centro de Defesa e Convivência da Mulher, Cidinha Kopkak, e a fundadora da organização Mulheres da Luz receberam nesta segunda-feira o prêmio Eliette Safiotti, concedido a mulheres e entidades que combatem a discriminação social, sexual e racial. O evento lotou o auditório Prestes Maia e a música das Amigas do Samba deu o tom da noite. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Participaram representantes de diversas entidades de luta pelos direitos da mulher. O vereador presidente da Comissão de Direitos Humanos, Eduardo Suplicy, do PT, e o irmão da acadêmica feminista pioneira, Eliette Safiotti, que dá nome ao prêmio, Herbert Ives Bongiovanni. A honraria é entregue após a avaliação de uma comissão. Onde a gente aqui pensa orçamento, pensa leis, ajuda ou faz com que o executivo faça o seu trabalho. Então, dá peso para os trabalhos dessas mulheres, mas principalmente também dá coragem, dá força, dá ânimo para que elas não desistam de tanta caminhada de luta que a gente ainda tem para poder conquistar que as mulheres sejam de verdade, tenham de verdade liberdades e que tenham de verdade políticas públicas. Como o evento é dedicado para as mulheres, as homenagens foram chamadas de femenagens.
E a primeira homenageada foi Cleone Santos, ex-prostituta no Parque da Luz, que passou a trabalhar para oferecer dignificação através da leitura para mulheres em situação de prostituição. O pessoal da Associação dos Moradores de Rua estava com o projeto da bicicloteca, né? Nos emprestaram uma bicicleta e a partir daí nós começamos a levar livros para as mulheres e aí conseguimos com o administrador daquela época um espaço para a gente fazer algumas rodas de conversa. Em seguida, o Museu da Língua Portuguesa, né? Mais especificamente a Sala Futura, nos cedeu um espaço para estar trabalhando com as mulheres. Outra placa foi entregue para a Casa Cidinha Copcac, que há 16 anos acolhe mulheres em situação de violência doméstica na região de São Mateus, na zona leste da capital. É um presente, né? Esse prêmio, depois de 16 anos. E a gente teve assim, muito apoio, né? O apoio da rede de serviço de São Mateus e as próprias mulheres que depois voltam na casa para contar, né? Que elas estão bem, né? Que elas conseguiram romper com a violência, estão trabalhando, estudando. E esse prêmio é para elas também, é delas também, né? Sessão solene realizada aqui no Palácio Anchieta homenageou Manuel Magno Alves. O homenageado, um imigrante português que chegou ao Brasil em 1955, recebeu o título de cidadão paulistano em evento realizado no Salão Nobre. Ao desembarcar na capital paulista, Manuel Magno Alves foi morar na Vila Guilherme, Zona Norte. Graduado em Direito, trabalhou em diversas áreas. Em 2018, Manuel foi eleito presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Claro que receber uma homenagem como esta, sendo imigrante, é uma das maiores honras que eu acredito que o imigrante possa almejar. Então, é de todo gratificante você ver uma comunidade de oferecer uma homenagem desta, repito, através de um querido amigo, o Toninho Paiva. Isso nos engrandece. Bom, meu pai para mim hoje é orgulho, motivo de orgulho, ele está recebendo essa homenagem. É uma pessoa muito dedicada, muito envolvida na comunidade, extremamente amigo de todo mundo, como todo bom português. O vereador proponente da homenagem descreve a importância de Manuel Magno Alves na comunidade portuguesa. Pessoa que dia a dia vem se destacando no meio da comunidade, com trabalho, com dedicação, uma pessoa simplória, uma pessoa humana. Nasceu transmontando lá em Portugal e veio aqui crescer aqui nessa cidade, nesse país e dando do melhor de si, principalmente para a comunidade portuguesa. Somos muito unidos, inclusive o Conselho está sediado na casa, é nosso inquilino, então fazemos muitas coisas em conjunto, estamos sempre em sintonia e a importância também está nisso. E o Jornal da Câmara está terminando. Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.